Ele é a causa não causada que causou todas as coisas. Você entendeu? Em outras palavras, Deus é o Criador eterno e soberano de tudo. Nesta lição, vamos estudar o Salmo 104 e contemplar a grandeza e sabedoria do Criador. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estão preparados para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical? Vamos estudar a revista de jovens, publicada pela CPAD. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero e professor Murilo Alencar. É um prazer estar contigo aqui. Indo direto ao ponto, o meu objetivo é fazer a exposição da lição de número 10, datada do dia 4 de junho de 2023, cujo título é Bendiga ao Deus Criador. Tomaremos como referência para desenvolvimento desse assunto o Salmo 104 e seus 35 versos. Não seremos exaustivos aqui na análise, tendo em vista que o tempo de aula é pouco e o Salmo é extenso. No entanto, tocaremos em suas verdades principais. A começar aqui pela leitura do nosso texto áureo, ou texto principal, que é a junção do verso 1 e o verso 35, que diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo. Palavra difícil. Estás vestido de glória e de majestade. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor. Salmo 104, verso 1 e verso 35. Na paráfrase NTLH, essa passagem está assim: Ó Deus meu, que todo o meu ser te louve. Veja que ele está começando com uma expressão de adoração. Eu quero te louvar com tudo que tenho e com tudo que sou. Ó Senhor meu Deus, tu como és grandioso. E essa palavra grandioso aqui é melhor de se pronunciar do que magnificentíssimo, né? Mas, prosseguindo aqui na leitura da nossa paráfrase, o restante diz o seguinte: Estás vestido de majestade e de glória, que todo o meu ser te louve. Ó Senhor Deus, aleluia. Eu percebo aqui, né, que o salmista ele começa louvando e ele termina louvando, e isso tem um propósito, isso tem uma mensagem. Essa mensagem fica muito clara dentro do fluxograma que eu preparei sobre essa passagem. E vou tomar como referência a mesma tradução que aparece aí na revista que os irmãos têm em mãos. Acompanhe comigo em tela. Veja como ficou o nosso fluxograma e a divisão do texto. Ficou assim na primeira expressão: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E aqui o salmista, ele louva, não apenas com os lábios, mas com a alma. Não é algo de aparência, não é algo exterior, mas é algo profundo, porque o salmista convoca a sua alma, ele escala a sua alma para louvar ao Senhor. Aí ele diz aí, ó Senhor, Deus meu, tu és magnificentíssimo. O salmista, ele louva o Criador e não a criatura. Você vê que ele vai mencionar aqui o processo da criação, os elementos que são visíveis na criação, e ele não vai louvar a grandeza desses elementos, a grandeza da criação. Ele vai direcionar o seu louvor à grandeza, à majestade do Criador. É por isso que ele diz que Deus é glorioso. Aí vem uma terceira expressão do Salmo que diz: Estás vestido de glória e de majestade. Em outras palavras aqui, embora Deus ele seja invisível, sua criação revela sua majestade e realeza. Nós olhamos para a criação e conhecemos o Deus invisível, porque ele se manifesta através das obras de suas mãos. Aí o salmista diz aí, ele na verdade ele repete basicamente a expressão no final do versículo 35, ele repete a mesma expressão do verso 1. Bendize a minha alma ao Senhor. Aí veja a mensagem que interessante, não é? O salmista ele louva com os lábios, mas também com convicção. Porque aqui ele está encerrando o seu poema, ele está encerrando o salmo. E ele exaltou Deus de diversas maneiras. Ele falou da criação, ele falou da onipotência, ele falou de tanta coisa que Deus faz, que Deus fez. E agora ele só pode irromper em louvor novamente. Bendiz a minha alma ao Senhor. Então, o salmista está
adorando com os lábios, mas também com convicção. Ele está adorando com entendimento, com conhecimento. Estou adorando o Deus Criador, o Deus sustentador, o Deus ordenador de todas as coisas. Aí a última expressão do Salmo diz: louve ao Senhor, que em outras traduções aparece como aleluia, né? Você aí já consegue perceber a definição da palavra aleluia. Louve ao Senhor. Ele termina com um convite empolgado, entusiasmado, para que todos os que conhecem a Deus, proclamem a Ele, rendam a Ele, celebrem-no com alegria, louvem ao Senhor de todo o coração, louvem ao Senhor com profundidade. O resumo da lição diz o seguinte: Deus é majestoso e glorioso, e suas obras revelam a sua magnificência. Por isso, somos chamados a louvá-lo, meditar em seus feitos e bendizê-lo por toda a vida. O resumo da lição é basicamente aqui a ideia central de todo o desenvolvimento que faremos por meio dos tópicos. Então é importante entendermos aqui o ponto central da revista. Presta atenção aqui, vou dividir em pontos, né? Em primeiro lugar, o resumo da lição afirma que Deus é majestoso e glorioso. É uma consequência do conhecimento das Escrituras e, sobretudo, do texto que nós vamos analisar, Salmo 104. Ou seja, Deus possui atributos incomparáveis que são dignos de admiração e de respeito. Majestoso, vamos definir isso mais para frente, glorioso, né? Então Deus é digno de ser admirado, de ser temido, de ser respeitado. Em segundo lugar, o resumo da lição também diz que as obras de Deus revelam a sua magnificência. É palavra difícil demais, né? Magnificência, ou seja, que Ele é o Criador e o sustentador de tudo que existe e que Ele demonstra o seu poder e a sua sabedoria por meio de suas ações. As ações de Deus dizem ou revelam os seus atributos. Por fim, o resumo da lição nos convida a louvar. Diante de tamanha revelação, diante de tão grande conhecimento, diante de um Deus tão bom e poderoso, o que a gente pode fazer? Louvá-lo. Olhar para a nossa alma e dizer assim: minha alma bendiga o Senhor, Ele é digno. Louve a Ele, adore-o com profundidade, sinceridade. Adore-o com convicção, reconheça a sua grandeza, né? Reconheça a sua misericórdia e a sua bondade. Diante da revelação de quem Deus é, nós devemos romper em louvor e adoração. O subponto de número, ou melhor, o tópico, né? O ponto de número 1 da nossa lição, diz o seguinte: a glória e a majestade de Deus. E aqui nós vamos começar o desenvolvimento do nosso assunto. É a exposição dos tópicos. O subponto 1 diz o seguinte: a estrutura do Salmo 104. Você vê que a impressão aqui que o comentarista ele tem do Salmo 104 é a seguinte: ele é um hino de celebração da criação de Deus, das coisas ordenadas e sustentadas por Ele mesmo. Tanto que o comentarista ele percebeu isso e os comentaristas, os estudiosos eruditos no livro de Salmo também perceberam que há um paralelo entre o Salmo 104 e Gênesis capítulo 1, propriamente os 6 dias da criação. O salmista, o compositor do Salmo, ele parece que conhecia muito bem o relato da criação. Ele era alguém que provavelmente fosse um estudioso, um conhecedor profundo das Escrituras e também hábil poeta. É por isso que alguns dizem que, embora o Salmo aqui 104 seja categorizado entre os anônimos, muitos atribuem a autoria desse Salmo a Davi. Como assim atribuem a autoria desse Salmo a Davi? Se você abrir sua Bíblia aí, no Salmo 103, você vai ver o título em itálico, Salmo de Davi. Esse mesmo título em itálico não aparece no Salmo 104, mas a linguagem do Salmo, as expressões que aparecem no Salmo, lhe dão uma forte associação com o Salmo 103, principalmente a expressão bendiga a minha alma ao Senhor, né? Então, tudo indica, pela linguagem, pela proximidade, pela forma como o Salmo 104 está aqui organizado no saltério, que ele é de composição davídica. Mas lembrando, isso é uma possibilidade. Então, a gente entende que uma possibilidade não pode ser
ensinada como uma verdade inquestionável, mas trabalhando dentro dessa possibilidade, eu creio nela. Eu creio que o Salmo 104 é de autoria davídica. E, meus irmãos, sobre este salmo aqui, a gente vai perceber que ele contém um cosmo completo, né? Vê que ele fala sobre mar, terra, nuvem, luz, planta, animais, escuridão, vida, morte. Este salmo, ele tem esse parentesco com os dias da criação. Dia 1 aparece aí no verso 2, a parte A. Aí vem o dia 2, que aparece no verso 2, parte B ao 4. Dia 3 aparece no verso 5 ao verso 9. Dia 4, no verso 14 ao verso de número 16. Dia 5 aparece nos versos 17, 25 e 26. E dia 6 aparece nos versos 18 e 23. E nós temos aqui o versículo 30, que nos conduz aqui ao relato, ao relato do clímax, com referência ao poder criativo do Espírito de Deus. Então, este cântico aqui, ele segue esse norte, essa direção de adorar o Criador, que em 6 dias trouxe do nada todas as coisas. É por isso que eu disse lá no início do vídeo que ele é a causa não causada que causou todas as coisas. Então, ele não foi o Big Bang, né? Não foi uma evolução, não. Ele é a causa. Então, ele é eterno, porque ele é a causa primeira de tudo. Ele é a causa não causada, porque Deus não foi criado. Deus é eterno, Deus sempre existiu. Ele é a causa não causada que causou, criou, né, todas as coisas. Nós veremos aqui que o salmista, ele tem uma estrutura em mente. Qual é, aliás, o comentarista? Qual é a estrutura do comentarista? São os tópicos e subtópicos da lição. Mas olhe essa estrutura alternativa. Preste atenção. Vamos dividi-lo assim. Isso fica até mais claro para você entender a mensagem do salmo. É uma estrutura alternativa, não vou segui-la. Mas vou mencioná-la aqui para você compreender o salmo em sua completude. Em primeiro lugar, nós temos aí o versículo 1, e nós podemos nominar o versículo 1 como convocação de louvor. Aí temos o verso 2 ao verso 4, e podemos dar um nome a esses versos, o esplendor de Deus. Depois nós temos em terceiro lugar o verso 5 ao 9, e o nome desses versos aí, a proposição para esses versos pode ser o Criador forma a terra. Aí em quarto lugar, versos 10 ao verso 18, a provisão de alimento feita pelo Criador. Em quinto lugar, verso 19 ao 23, o governo do Criador sobre as estações. Verso 24 ao verso 26, o governo do Criador sobre terra e mares. Verso 27 ao verso 30, o governo do Criador sobre a vida. Aí nós temos, por fim, verso 31 ao verso 35, cântico final de adoração. Se você pegar essa divisão aqui e colocá-la, riscá-la em sua Bíblia aí ao redor do Salmo, né, dividindo os versículos com essas proposições, você vai entender a mensagem do Salmo de número 104. Aqui são 8 pontos que poderíamos desenvolver, mas nós vamos nos resumir aos 3 tópicos aqui propostos pelo comentarista da lição. Vamos para o subponto de número 2 do tópico 1, que diz: Deus está vestido de glória e majestade. Olha, irmão, que interessante, não é? Preste atenção aí nesses 4 primeiros versos, porque o foco aí, né, o foco está exclusivamente no Criador. Né? É como se tivesse uma câmera aqui, né? E a câmera não estivesse focando necessariamente na criação. Você preste atenção, se eu vim aqui para perto, quanto mais perto eu chego da câmera, né? Preste atenção aí, ó. Veja que a minha mão está focada aí na câmera. Mas o meu rosto não está, né? Minha mão está focada, meu rosto não está. Tudo lá atrás está desfocado. É como se a gente pegasse a câmera aqui e focasse ela em Deus. E Deus está criando tudo, né? Aí a gente vê o sol, aí o sol está desfocado. Porque o mais importante é o Criador. Aí a gente está focando aqui, você vê, você consegue ver os mares. Mas a câmera está focada em Deus, o Criador dos mares. Você vê isso aqui nos versos 2 a 4. Preste atenção aí. Olha como é interessante. Tu és grandioso. Preste atenção. Tu és, as ações de Deus, né? O salmista está mostrando Deus fazendo alguma coisa. Tu és grandioso. Estás
revestido de glória e de majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes, põe nas águas, tomas as nuvens, faze a teus anjos. Então veja que o foco está em Deus. E o salmista diz que ele está vestido de glória e de majestade. A palavra glória aqui aparece como, no seu original, com a expressão de dignidade. Deus é digno, ele está vestido de dignidade, de esplendor. Né? Aqui é algo de substância espiritual, aqui, de valor inestimável. Especificamente no que tange a Deus, a sua glória é a sua espantosa presença, as suas perfeições, os seus atributos, a sua santidade. Deus está vestido de glória, e vem a expressão majestade. A expressão majestade, ela significa ou aponta para grandeza, grandiosidade, imponência. Então, o que é que o salmista aqui está nos comunicando? E o que é que o comentarista da lição quer nos ensinar nesse subponto 2? Olhe para Deus. Ele é maior do que a criação. Ele é maior do que todas as coisas. Ele está acima de tudo e de todos. Ele se veste de glória e de majestade. Glória a Jesus. Aleluia. Tanto que a gente pode, em paralelo, usar o texto de Romanos 1:20, que diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Então eu olho para a criação e digo, ele é sábio. Eu olho para as coisas criadas, ele é poderoso. Eu olho para o universo e digo, ele é soberano, ele é grande, ele é transcendente. Se ele é o criador, ele não necessita de nada da criação. Que é interessante, né? A gente faz parte da criação, precisa do ar, precisa do alimento, precisa da água. Deus está acima de tudo. Você vê que para as coisas existirem precisou de matéria, de tempo, de espaço. Deus está numa dimensão muito superior. Aqui, estou mexendo o lápis laranja. Preste atenção, para ele fazer esse movimento, né? Aqui eu estou empregando uma força, mas ele precisa de espaço. Aqui há um tempo onde ele está se movendo aqui. Aqui a matéria é matéria, né? Então, Deus está acima de tudo. É por isso que a Bíblia diz que ele é Espírito. Quando a gente fala na criação e olha para tudo que está criado, entende que por trás disso tem um Criador que idealizou, que tracejou tudo nos detalhes, a gente só pode adorá-lo. Fazer que nem o salmista fez aqui no verso 1. Louve ao Senhor, bendiga minha alma ao Senhor. Verso 35, bendiga minha alma ao Senhor. John Murray, ele diz uma coisa interessante em seu comentário sobre o livro de Romanos. Ele diz corretamente que as obras visíveis da criação de Deus manifestam suas perfeições invisíveis. Eu nunca vi Deus. Não, nunca vi. Mas eu vejo a sua criação. E por meio da sua criação, eu posso contemplá-lo. Eu posso imaginá-lo. Glória a Deus. Vamos prosseguir. O subponto 3 do tópico 1 diz: contemplando a glória de Deus. Preste atenção aqui, porque neste subponto, o comentarista ele meio que vai fazer uma aplicação. Né? Ele vai dizer que nem sempre nós estamos dispostos a louvar o Senhor. Tem dias que a gente está para baixo. Tem dias que a gente está atribulado, está desanimado, está cansado. E ele traz aqui a imagem ele nos convida a imaginar como se a gente estivesse num barco. E esse barco estivesse passando por uma tempestade. E essa tempestade nos levasse ao desânimo, nos levasse à incredulidade. Aí, ainda nesse subponto 3 aqui, o comentarista nos diz que nós podemos olhar para o céu e contemplar aquele que está acima da tempestade. Você vê que a tempestade está aqui. Né? A tempestade aqui é como uma imagem, um símbolo, tipificando aqui uma provação, uma angústia que a gente passa, uma dor que a gente sente, uma perturbação, uma adversidade, um obstáculo. E esse obstáculo, essa adversidade parece que está nos consumindo, roubando nossa alegria. E a gente está contemplando aqui só o problema, só o problema, só o problema. Aí o comentarista diz assim, mas Deus é criador de tudo, inclusive da tempestade. Então olhe para além da tempestade e veja alguém que está acima dela e pode dizer, se acalme. Veja alguém, contemple alguém que está acima da tempestade e pode dizer ao vento, fique quieto, como um pai diz a uma criança, ei, se aquiete. Ele pode dizer ao mar, se aquiete também. E chegar à bonança. Então aqui há um convite
para confiarmos em Deus. A Bíblia diz em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E disse Deus, haja. A palavra criadora que trouxe à existência tudo que nós podemos contemplar é a mesma palavra que pode dizer aí para você, dentro do seu lar, haja paz. Olha que coisa interessante. Ele está acima das tempestades. O tópico de número 2 diz que Deus governa a criação. E aqui é interessante porque o comentarista ele divide esse ponto de forma muito didática. Deus como criador, Deus como ordenador de todas as coisas e Deus como sustentador de todas as coisas. Então ele criou, ele ordena, ele dá ordem, né? Ele organizou a sua criação e ele sustenta a sua criação. Olha que interessante. Olhando para esse primeiro ponto aqui, Deus como criador. Olha o que a Bíblia diz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1 e 1. Salmo 33, verso 6. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 19, a Bíblia diz: o Senhor com sabedoria lançou os fundamentos da terra. Com inteligência estabeleceu os céus. Lá em João, capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha o que diz também em Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Deus criou do nada todas as coisas. E a crença de Deus como criador de tudo nos leva a fazer algumas afirmações quanto à nossa origem, quanto ao nosso propósito e quanto ao nosso destino final, que talvez sejam as 3 questões centrais da vida. De onde viemos? Quem nós somos? Qual o propósito de estarmos aqui? Para onde vamos? Essa perspectiva criacionista, essa crença de que Deus é o autor de tudo, de todas as coisas, nos dá uma resposta a essas perguntas. Primeiro, vamos responder aqui, já que o autor da lição ele levanta esses questionamentos, vamos responder a primeira pergunta: de onde viemos? Qual é a nossa origem? Quando olhamos para a Bíblia, achamos a resposta. Nossa origem remonta a um ato intencional, não foi um acidente, não foi uma explosão. Os átomos se agitaram, ou alguma coisa desse tipo, a grande explosão, não é evolução, não. A gente é fruto de um ato intencional. Esse ato intencional, ele também é amoroso, porque Deus não cria o homem por necessidade nenhuma. É simplesmente uma expressão de amor. Então, nossa origem vem de um ato intencional e amoroso de Deus, que nos trouxe à existência como seres únicos e valiosos. Glória a Deus. Todos viemos de Deus. Qual é o propósito da vida? Por que é que estamos aqui? Se Deus é o Criador de tudo, nosso propósito é conhecer, glorificar e desfrutar de um relacionamento pessoal com Ele, servindo aos outros e sendo agentes de transformação neste mundo. Você quer um propósito melhor que esse? Porque o meu propósito é ficar rico. Porque o meu propósito é ser um bom profissional, é se formar. Tem problema com isso? Acho que não. Mas eu acho que o maior sentido da vida é conhecer a Deus e se relacionar com Ele. Coisa interessante, não é? Aí vem aqui a última pergunta: para onde vamos? Qual será o nosso destino final? A perspectiva cristã criacionista nos oferece a esperança de uma vida além desta existência terrena. E nós acreditamos assim. Acreditamos que após a morte, nossa alma é destinada a estar na presença de Deus, desfrutando de sua comunhão e vivendo em plenitude eterna. Isso aqui é para salvo, é para crente arrependido, para crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. Essa esperança nos incentiva a viver com um propósito maior e a buscar uma vida em conformidade com os ensinamentos de Jesus. E essa vida, conforme o padrão das Escrituras, conforme as palavras de Jesus, nos conduzirá à vida eterna. Então, você quer saber origem, propósito e destino final? Olhe para a Bíblia Sagrada, você vai encontrar as respostas. Nós temos aqui um segundo subponto: Deus ordenou.
Isso aqui é extremamente interessante porque o universo não foi feito por um poder desgovernado. Não foi cabum! E as coisas aconteceram, né? Tudo surgiu. Não. Há uma mente. Né? Uma mente sábia por trás de tudo. Salmo 104 reconhece isso. Ele diz no verso 24: quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. Não foi um poder desgovernado. Deus não usou o Big Bang para criar todas as coisas. Não. Isso não condiz com o relato da criação. Né? Você vê que o salmista diz: fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criastes. Veja aqui como Deus ele foi detalhista no processo de criação. Vou citar aqui apenas alguns pontos. Preste atenção. As órbitas planetárias. Olha que interessante. Os planetas do nosso sistema solar seguem órbitas precisas e previsíveis ao redor do céu, demonstrando uma ordem cósmica. As leis da física, né? As leis como gravidade, termodinâmica, eletromagnetismo, governam o funcionamento do universo, fornecendo uma estrutura e uma ordem para os eventos. Quem foi que estabeleceu essas leis? Você vê aqui as constantes físicas fundamentais como a velocidade da luz, a constância gravitacional, elas são finamente ajustadas, permitindo a existência da vida e revelando uma ordem meticulosa. A sequência estelar, isso aqui é uma coisa interessantíssima. Os ecossistemas, você olha para a Terra, tem vários ecossistemas, uma ordem ecológica, com interações complexas entre organismos vivos, ciclo de nutrientes, equilíbrio entre os componentes do ambiente. Nós temos o relógio biológico, o que não dizer do DNA, dos padrões naturais, das complexidades bioquímicas. Tudo isso aqui aponta para uma ordem no universo. Não dá para acreditar que o caos gerou a ordem. Não dá para acreditar que uma explosão gerou tudo que existe. Há uma mente por trás da criação. E essa mente é sábia. Deus ordenou tudo nos detalhes. Aí o comentarista diz que Deus sustenta. Olha que interessante. Quando o comentarista diz que Deus sustenta, é que ele está presente. Deus está presente, Deus não é ausente. Deus ele se relaciona pessoalmente com sua criação. Ele não é um observador distante, mas ele é imanente. Sendo um Deus presente, ele sustenta e preserva a sua criação. Olha só como Deus sustenta a sua criação. Alguns pontos aqui vou levantar. Deus sustenta a sua criação através de sua providência. O salmista fala isso. Ele está constantemente ativo no mundo, cuidando e suprindo as necessidades de tudo o que criou. Ele sustenta os seres vivos, provendo alimento, água, abrigo. Sua providência abrange tanto as necessidades físicas quanto espirituais de suas criaturas. Deus ele sustenta todas as coisas, ele sustenta a criação através de seu controle soberano. Ele governa sobre todas as coisas e mantém o funcionamento ordenado do universo. As leis naturais não são inconstantes porque Deus está lá ordenando tudo. Os ciclos da natureza, a coerência do cosmos são resultado do controle sustentador de Deus. A Bíblia diz que lá em Colossenses 1:17, todas as coisas subsistem por meio dele. Né? Ele mantém a estabilidade e a harmonia do mundo criado. Você vê que os ciclos, as estações, tudo o que acontece no mundo é Deus. O sol nasceu, é Deus. A lua está lá, no seu lugarzinho é Deus. Deus ele dá harmonia e equilíbrio ao universo. Ele é sustentador de tudo. Aí nós chegamos aí no tópico 3, que diz assim, um convite para deleitar-se no bem do Senhor. Isso aqui, esse Deus, criador de tudo, isso é espantoso. Esse Deus que é criador de tudo, ele se relaciona comigo. Ele está presente. Ele é meu amigo. Qual é a minha ação? Vou louvá-lo. Vou adorá-lo. É por isso que o Salmo 104, ele diz no verso 31, a glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Olhando para ele,
olhando ele para a terra, ela treme, tocando nos montes logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. A minha vida será uma constância no que tange a adoração. Vou adorá-lo em todos os momentos, né? E presta atenção que o ato de cantar ao Senhor é uma expressão de alegria, de gratidão. É uma maneira de demonstrar nosso amor por Ele, reconhecer sua soberania em nossas vidas. De forma que não devemos reservar o nosso louvor aos horários de culto, aos dias em que estamos felizes, para cima, não. Deus deve ser louvado em todos os momentos. O salmista, ele apresenta 3 motivos específicos para cantar ao Senhor. Ele criou, ele ordena e ele sustenta todas as coisas. Quer motivo maior que esse para se alegrar? Quer motivo maior que esse para bendizê-lo? Aí vem aí o subponto de número 2. Fala a minha meditação. Esse subponto ele está fundamentado aqui no verso de número 34. A minha meditação a seu respeito será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Meditar aqui, quando aparece na Bíblia, não tem o mesmo sentido de algumas que essa palavra tem em algumas religiões orientais, onde meditar é se esvaziar, esvaziar a mente, esvaziar o pensamento, isso é meditar. Não. Meditar aqui no sentido bíblico é encher a nossa mente das coisas de Deus. Já pensou? Aleluia! É deixar a nossa alma ser inundada no conhecimento do Todo-Poderoso. E quando eu medito, quando eu mergulho no conhecimento de Deus, mais uma vez, eu irrompo em adoração. É por isso que o subponto de número 3, do tópico 3, diz: bendiz a minha alma ao Senhor. O que é que o salmista está fazendo aqui? A conclusão de tudo. Vou adorá-lo. Ele é criador, ele é rei do universo, ele governa tudo, ele ordena, ele sustenta e mais, ele é juiz. O mal está prevalecendo. Pode até, de certa forma, parecer que está prevalecendo. Mas ele vai colocar um ponto final nisso. E eu louvo, porque ele é justo. E a justiça vai triunfar. O salmista diz isso no verso 35, quando nos diz o seguinte, aqui, verso 35. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Aqui não é um pedido por vingança, mas um pedido pelo estabelecimento da justiça. Ele criou tudo. O mundo está doente pelo pecado, mas ele trará justiça e o bem prevalecerá sobre o mal. Portanto, bendize a minha alma ao Senhor, louve ao Senhor. E a gente, meus irmãos, nós podemos concluir aqui levantando ou destacando 3 pontos. Primeiro, precisamos reconhecer a importância de contemplar a glória e a majestade de Deus, reconhecendo a sua grandeza como Criador de todas as coisas, porque isso nos levará a uma postura de reverência, admiração e temor diante dele. Quanto mais conhecemos de Deus e quanto mais esse sentimento enraiza em nosso coração, mais o tememos, mais o reverenciamos, mais o adoramos. Em segundo lugar, não podemos nos esquecer de que Deus não apenas criou todas as coisas, mas também as ordenou e as sustenta. E isso aqui nos traz consolo e segurança, pois entendemos que não fomos deixados sozinhos no mundo. Podemos confiar na providência e no cuidado contínuo de Deus em nossas vidas. Deus não está distante, Ele não deu corda no relógio e se afastou. Ele está presente. Ele ordena, Ele sustenta, Ele está presente. Por fim, diante da grandiosidade e da fidelidade de Deus, mais uma vez, enfatizo porque é a verdade que tem preeminência aqui no Salmo. Nós somos levados, diante da revelação de Deus, a cantar, a meditar. Somos levados a adorar. Somos levados a ser pessoas gratas, agradecidas por tudo que o Senhor fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele fará. Então, nossa alma pode bendizer ao Senhor, porque Ele é digno de confiança, Ele é poderoso, Ele é o nosso Deus e o nosso Salvador. Espero que essa pré-aula tenha lhe ajudado com relação à exposição desta lição. Deus abençoe, tenha uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical, um ótimo final de semana e não se esqueça,
abra a jaula.